A minha voz está de centavos porque eu estou me recuperando de um resfriado, então, por favor, ignorem. Oi, gente, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um Chá com a Nath, esse quadro do canal em que eu trago alguma reflexão para vocês. Aproveito para comentar sobre tudo que eu li, ouvi, assisti, enfim, no mês anterior, e de quebra já fica para vocês de indicação. Então já pega o seu café, o seu chá ou a sua bebida favorita e vem comigo pro nosso bate-papo mensal. Eu vou ser muito sincera com vocês e dizer que quando eu tava preparando esse episódio de hoje, eu não sabia muito bem o que trazer pra vocês. Porque desde o primeiro episódio, normalmente eu venho aqui com alguma reflexão de alguma coisa que me aconteceu que não foi tão legal assim, e que eu tirei alguns ensinamentos, e eu decido compartilhar com vocês porque eu acho que toda a experiência é válida, porque eu acho que aquilo que aconteceu comigo já pode ter acontecido com você, ou talvez aconteça em algum momento da sua vida. Então, de tudo que já foi acontecendo nos últimos tempos, eu sempre tirei alguma reflexão, seja de um tapão da inteligência artificial, ou alguma frustração de algo que eu me propus a fazer anteriormente e não deu certo, enfim. Então eu sempre trago alguma reflexão baseado normalmente em algo que aconteceu e que não foi tão legal assim. Só que enquanto eu tava pensando qual seria a pauta, o tema do episódio de hoje, eu comecei então a refletir um pouquinho, voltar pro meu mês para ver quais foram as coisas que aconteceram. E eu percebi que, milagrosamente, depois de vários meses, no mês de maio, não me aconteceu nada de ruim. Pelo contrário, o mês de maio foi um mês ótimo. Eu escrevi bastante, eu consegui colocar basicamente todas as coisas minhas que estavam atrasadas em ordem e adiantar até outras coisas, o que foi, assim, incrível. Eu fiz pausas estratégicas, eu tirei projetos do papel, eu fiz muitas coisas que eu já queria ter feito, mas não estava conseguindo. Aproveitei para descansar, a minha mente ficou muito mais tranquila. Então, assim, até o momento em que eu estou gravando este vídeo, nada de errado aconteceu no meu mês de maio, o que eu achei, assim, surreal. Porque realmente fazia muito tempo que eu não tinha um mês tão redondinho, assim, que parece que tudo tava dando certo. Então foram muitas coisas boas que me aconteceram no mês de maio, muitas vitórias. E aí, enquanto eu fui recapitulando tudo isso, eu percebi que, embora tenha acontecido muitas coisas boas, eu não fiz uma coisa muito importante, que era comemorar as coisas boas que tinham acontecido. E quando eu me dei conta de que eu não tinha comemorado, eu fiquei me questionando o porquê, e aí eu cheguei a algumas conclusões. Eu acho que uma das primeiras coisas é o fato de que a gente acaba sempre pensando no final da jornada, ou seja, a gente tá fazendo aquelas pequenas coisinhas, mas nós não estamos aproveitando o caminho, né? A jornada em si, e a gente foca muito no final do caminho. Outra coisa é que a gente acaba deixando as responsabilidades, o cansaço, a rotina do dia a dia, muitas vezes interferir também. E aí, quando a gente dá aquele pequeno passinho que vai levar a gente para o final do caminho, para onde a gente quer de fato chegar, a gente acaba só tratando aquilo como mais uma tarefa que a gente precisou riscar da nossa lista. E outra das coisas que a gente foca muito é naquilo de que o que ninguém sabe, ninguém estraga. E eu até concordo que muitas coisas a gente poderia guardar pra gente. Mas eu também acho que outras coisas a gente pode e deve sim comemorar. Seja contando pra alguém, seja colocando nas redes sociais, eu acho que aí vai de cada um. Mas o que eu quero dizer é que mesmo aquela pequena coisinha que parece ser tão pequenininha assim, ela merece ser comemorada sim, ela merece ser vista como uma vitória. E aí a forma como você vai comemorar só cabe a você. O fato é que a gente foca muito nisso, no cansaço da rotina, nas responsabilidades, no fato de que quando a gente faz aquela pequena coisinha, a gente trata mais como uma tarefa diária do que como uma grande vitória. Usando como exemplo, então, a minha questão com a escrita, eu tenho uma grande meta, que é finalizar a primeira versão do meu livro, que eu estou quase lá. Mas para isso eu precisei concluir pequenas tarefinhas. Então eu fui colocando pequenos objetivos até eu chegar nessa jornada, no final dessa jornada. E eu não tenho comemorado todo o caminho que tá me levando até esse final, entende? Então a gente foca muito nisso. E sobre isso, né, o que ninguém sabe, ninguém estraga, também tem uma questão muito grande por trás de tudo isso. Porque eu concordo sim que algumas coisas a gente não deve contar pras pessoas até concluir tudo aquilo, não expor nas redes sociais. Eu até concordo. A questão aqui também, a pessoa que não gosta de você, aquela pessoa que tem inveja de você, ela vai continuar tendo inveja, vai continuar desgostando de você,
Você compartilhando as suas conquistas ou não, você contando para os seus familiares ou não, você expondo nas redes sociais ou não. Então eu acho que a gente tá muito preocupado com o que vão pensar se a gente for expor, ou será que as pessoas vão sentir inveja de mim por ter conseguido tal coisa, que a gente acaba não comemorando. Então, sabe o que a gente tem que fazer? Tem que comemorar sim. Recebeu uma boa notícia? Comemora. Deu um pequeno passo em direção àquela sua jornada que você tanto quer chegar? Comemora. Conseguiu fazer tudo que você precisava na sua semana? Conseguiu fazer metade do que você precisava? Comemora. A vida da gente é muito curta pra gente ficar se privando de comemorar. E aí a comemoração vai do que você quiser. Seja comendo alguma coisa que você gosta, saindo pra comer, saindo pra se divertir com os amigos ou saindo sozinha, seja pra ficar uma noite inteira maratonando algum filme, alguma série que você quer assistir, seja lendo e tomando um vinho, não importa, mas comemore aquela pequena coisinha que te aconteceu que vai te levar rumo aonde você quer chegar de fato. Ela é importante e ela precisa ser celebrada. E se esse vídeo chegou pra você, muito provavelmente é porque você tá precisando sim comemorar as pequenas vitórias da sua vida, porque no final das contas não vai ser o final da jornada que a gente vai se lembrar, mas sim o caminho que a gente percorreu até chegar lá. E agora a gente tá naquele momento do vídeo em que eu venho contar pra vocês tudo o que eu li, que eu assisti no mês anterior. Começando pelas séries, eu finalizei a segunda temporada de The Last of Us com o Victor. É uma série que a gente gosta bastante de assistir, mas eu confesso que essa segunda temporada não me pegou tanto quanto a primeira. Eu não sou uma pessoa que conhece dos jogos, tudo que eu passei a conhecer foi por conta da primeira temporada da série. Eu acho a primeira temporada espetacular, mas eu preciso confessar que essa segunda não me pegou tanto. Eu senti que, assim como eu mencionei no último Chá com a Nath falando da série de Demolidor, eu senti que essa segunda temporada foi uma grande preparação para tudo que a gente ainda vai ver, mas não dá para negar que a gente teve momentos incríveis nessa temporada, momentos muito marcantes e momentos de muita dor e sofrimento. E o que eu vi de filmes? Eu tô com a minha colinha aqui, porque senão eu ia esquecer. Eu comecei o mês de maio assistindo O Diabo Veste Prada, que é um dos filmes que eu já assisti, sei lá, umas 30 vezes na minha vida. Eu gosto muito desse filme, eu gosto muito da Anne Hathaway, eu gosto muito da Meryl Streep, então é um filme que eu gosto bastante. Tem algumas problemáticazinhas, como a maioria dos filmes dos anos 2000? Tem sim, mas é um filme que eu gosto muito, então. Depois eu assisti Casa Gucci, que era um filme que eu queria já ter assistido há muito tempo, mas eu ainda não tinha assistido, e que conta um pouquinho da história da família Gucci, e que tem a Lady Gaga como protagonista. Ela interpreta a Patrizia Reggiani, que foi a esposa do Gucci lá, que eu esqueci o nome, mas que acabou, Maurizio, e que acabou matando ele. Eu acho que era muito promissor, mas o roteiro foi bem fraco e eu fiquei bastante decepcionada com o filme. O próximo filme dessa lista é o filme Dois Papas. E agora no mês de maio eu tive basicamente dois hiperfocos, né? Um foi a Lady Gaga e o outro foi o Conclave. Eu tava muito nessa vibe de querer ver a escolha do novo Papa, então eu até acompanhei o Conclave ao vivo. E eu assisti a esse filme então, Dois Papas, que conta pra gente, de uma forma com diálogos imaginados, a relação do Papa Bento XVI e do Papa Francisco. O Anthony Hopkins e o Jonathan Pryce têm atuações brilhantes. O Anthony, então, interpretando o Papa Bento e o Jonathan, o Papa Francisco. E eu preciso dizer que eu amei esse filme. E ele é dirigido pelo brilhante diretor brasileiro Fernando Meirelles. Assisti também a Thunderbolts, asterisco, da Marvel. E eu vou dizer que eu fui muito surpreendida por esse filme e surpreendida positivamente. Eu confesso que eu não tava dando muita coisa pro filme. Eu queria muito ver sim, porque tem personagens ali que eu gosto, principalmente o Soldado Invernal, do Sebastian Stan. E eu fiquei muito curiosa, então, pra poder assistir mais por conta dele. E a minha surpresa foi que eu realmente gostei muito do filme. Eu não imaginei que a gente falaria de saúde mental nesse filme, muito menos da forma como foi abordada, que eu achei sensacional. E com certeza foi um daqueles filmes que não prometia muita coisa, mas que entregou tudo. E eu acho que esse é um dos melhores filmes da Marvel dos últimos tempos. Agora eu vou olhar pra minha colinha aqui, porque senão eu não vou conseguir falar o nome de todos eles. Depois eu fiz uma maratona, então eu assisti com o Victor Missão Impossível 3, Missão Impossível Protocolo Fantasma, Missão Impossível Nação Secreta, Missão Impossível Fallout e Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1. Meu Deus, quase fiquei sem fôlego. A gente fez uma maratona então, porque eu queria muito ir assistir ao
o 8º filme da franquia no cinema. Fui, ainda não, mas talvez ainda vá assistir e volto depois pra contar pra vocês. O fato é que eu adoro Missão Impossível, e com exceção dos 2 primeiros filmes que a gente tinha assistido em algum momento em 2023, já porque eu queria muito ir ao cinema assistir o 7º filme, mas também não fui, eu adoro ver o Tom Cruise nos momentos mais mirabolantes. Então eu gosto muito, muito dos filmes, e eu tô empolgada agora pra poder assistir ao 8º filme. E pra encerrar, eu assisti A Lista da Minha Vida da Netflix, que é inspirado no livro A Lista de Brett, que eu também li e já vou falar dele pra vocês. O filme vai contar a história da Alex, que é vivida pela Sofia Carson. Ela perde a mãe pro câncer, e quando ela e os seus irmãos estão ali pra poder receber a herança, pra poder saber o que cada um vai ficar, ela acaba não recebendo a sua herança, mas recebe algo diferente. O advogado vai contar pra ela, então, que a mãe dela deixou uma lista de coisas que ela precisa fazer. É uma lista que ela fez quando era adolescente e que a sua mãe encontrou, e a cada item dessa lista que ela for concluindo, ela vai receber então um DVD com uma mensagem da sua mãe, e ao final de todos esses itens da lista que ela completar, ela vai receber a sua herança. A premissa é bastante parecida com a do livro, só que todas as decisões, consequências que acontecem são completamente diferentes. E embora seja uma inspiração, né, ou seja, não é nem baseado, é então completamente diferente do livro, mas eu gostei bastante e eu acho que tem muita coisa que funciona super bem no filme. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as leituras. O primeiro livro que eu finalizei é O Rascunho do Amor, da Emily e do Austin. Eles são casados e eles escrevem livros em conjunto. Esse eu acho que é um dos primeiros livros deles, ou, se eu não me engano, o primeiro que veio pro Brasil, e vai contar a história de 2 autores que escreveram um grande sucesso juntos, mas que por algum motivo eles acabaram se separando e não se falam mais. Só que como eles têm um contrato, eles precisam entregar mais um livro para a editora. Então eles vão precisar trabalhar juntos novamente para poder escrever esse novo livro. E para autores internacionais é muito comum que eles se isolem por um período específico para escrever o livro, ou participem de muitos retiros, seminários, enfim. Então a gente vai ver um pouquinho disso aqui, de como eles se conheceram, retiros que eles frequentavam, até o momento que eles vão se isolar por algumas semanas os dois juntos para poder ter esse momento de escrita. E aí a gente vai entender tudo o que aconteceu com eles anteriormente para chegar até onde eles chegaram na parceria e depois na dissolução dessa parceria. Foi um romance que eu gostei bastante e foi o responsável por me tirar da ressaca literária que O Amanhecer na Colheita me deixou. O próximo livro foi Os Favoritos, da Laine Fargo. Eu tinha começado a ler esse livro em março, mas sei lá, não tava fluindo, eu deixei, depois eu fui ler outra coisa, voltei pra ele, não tava funcionando, até que eu resolvi terminar ele em maio. A gente vai conhecer 2 patinadores aqui, a Catarina e o Heath. Os 2, eles se conhecem desde crianças, e a paixão, a grande paixão da Catarina é a patinação no gelo. E nesse livro tá acontecendo um documentário em que eles estão contando a história desses 2 patinadores que foram o auge do sucesso, mas que se envolviam em muitas polêmicas e que teve um fim, né? A parceria dos 2 teve um fim de uma forma muito traumática. Então a gente vai conhecer toda essa história, tá rolando um documentário e a Catarina resolve que ela vai contar a sua versão da história. Então a gente vai vendo ali blocos de entrevistas com a galera que tá participando desse documentário. Bem vibes desde Johnny's and the Six. Os 2 são obcecados um pelo outro, a Catarina é obcecada pelo esporte, ela faz de um tudo pra conseguir chegar onde ela quer chegar. E embora seja bem vibes desde Johnny's and the Six, como eu mencionei, eu infelizmente não gostei tanto assim do livro quanto eu imaginei que fosse gostar. Eu gostei sim, é uma história interessante, foi muito interessante ver os bastidores por trás de tudo isso, do esporte e tal, mas sei lá, eu tinha grandes expectativas. Aí eu acho que a expectativa foi mais minha mesmo, porque eu vi que todo mundo amou esse livro. E o último livro, então, que eu li foi o A Lista de Brett, que eu queria muito fazer a leitura desse livro já há muito tempo, eu tenho ele na minha estante há muito tempo, e eu queria muito fazer a leitura para poder assistir ao filme A Lista da Minha Vida. Como eu já dei um contexto para vocês no filme, o livro, ele também tem, então, a mesma premissa. Aqui a gente tem a Brett, então já começa aí as mudanças, né? O nome da protagonista foi mudado. E a gente tem então a Brett, que perde a mãe dela, e no momento do testamento, ela acaba não recebendo a sua herança. Aí outra mudança que a gente tem é que no filme a Alex vai recebendo DVDs, né, de vídeos que a mãe dela gravou e tal. E aqui no livro a Brett vai recebendo cartas da sua mãe. Outra grande mudança que a gente tem são os próprios itens da lista. E como eu falei, todas as consequências, todos os atos, todo o desenrolar
da trama, das duas tramas, são muito diferentes. Eu não vou falar que eu gosto mais do livro ou eu gosto mais do filme, porque são, além de duas mídias muito diferentes, o filme é inspirado na história do livro, então, tipo, são coisas completamente diferentes. Então não dá pra falar que eu prefiro uma coisa ou outra. Eu acho que as decisões que acontecem, que vão acontecendo em cada mídia, são muito diferentes, mas fazem muito sentido para a história. Então eu gosto de muitas mudanças que aconteceram no filme e eu gosto de muitas das coisas que estão aqui no livro. Então são duas coisas muito diferentes. No final eu acabei favoritando o livro, eu adorei ele e eu gostei muito do filme também. Eu ainda não fiz uma resenha para esse livro, mas eu vou falar melhor dele sim em outro momento, então aguardem. E música, o que eu andei ouvindo? Bom, segundo o meu Spotify, eu ouvi quase 6.000 minutos de música no mês de maio, que é bastante coisa. E mais da metade disso foi só Lady Gaga. Sim, já faz 3 meses que eu praticamente só ouço Lady Gaga, então ela foi a minha artista mais ouvida do mês, seguindo de Benson Boone, que também é um artista que eu tô ouvindo bastante. Inclusive, a minha música mais ouvida foi uma música do Benson, que foi a Pretty Slowly. Então, Lady Gaga ficou em primeiro, depois eu ouvi muito Laura Pausini também, que é uma das minhas artistas favoritas de todos os tempos, e também ouvi o Damiano Davi, que eu já mencionei ele aqui também, é um outro artista que eu gosto pra caramba. E como eu falei, a minha música mais ouvida foi Pretty Slowly, do Benson Boone, e eu ouvi ela 18 vezes. Tem um grande motivo para ela ter sido a minha música mais ouvida do mês e tem a ver com o livro que eu tô escrevendo, mas eu vou comentar com vocês sobre isso em outro momento. Resumindo o mês de maio, ele foi um mês excelente. Eu assisti muito, eu ouvi muitas músicas, eu li bastante, eu escrevi bastante, eu tive momentos de descanso, momentos para não fazer absolutamente nada. E eu também percebi essa coisa importante que é: preciso comemorar mais as minhas pequenas vitórias diárias, semanais, enfim. Agora eu quero saber de você, qual foi a conquista que você teve esse mês? Não importa se tenha sido grande, pequena, ela vale a pena comemorar. E eu vou querer saber qual foi, então conta aqui pra mim nos comentários. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Aqui ao lado vai passar os apoiadores do canal, meu agradecimento a vocês que estão ajudando a manter o canal e toda a minha criação de conteúdo. Vem fazer parte do Clube da Nath, a gente tem recompensas exclusivas para todo mundo que fizer parte. Então é isso, eu te espero no próximo Chá com a Nath ou no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!